Bom dia, olá, todos vocês. Sexta-feira, estamos aqui, mais uma semana de vitória, né? Chegamos ao final de mais uma jornada. Cada dia é uma jornada, cada semana uma jornada. Bom dia, Maria Cristina. Bom dia, você que está sintonizando comigo no Facebook. Todos vocês, né, que têm recebido do Senhor através da minha vida, que a semente que está sendo lançada possa, né, prosperar. Eu faço votos que a semente que tem sido lançada através da minha vida, através da minha palavra, através aqui da Rádio Impacto, através dos meios de mídia, de comunicação, que ela realmente venha a ser uma semente frutífera. Bom dia, Cristina. Márcia Cristina. Tem algumas charás, né? Tem muitas Márcias por aí, todas guerreiras do Senhor. Muito bem, com vocês aqui, Márcia Martins, programa O Clamor, sexta-feira. Algumas mensagens preparadas da parte do Senhor. Eu estou sentindo um pouco de falta de som aqui. Deixe-me ver. Não sei se está tudo ok aí com vocês, se vocês estão recebendo bem. Só um instantinho. Um pouquinho de mau contato aqui. Amém. Ok. Então vamos, né? Deus te abençoe, a graça do Senhor, a unção do Espírito de Deus esteja sobre as nossas vidas, né? Porque nós precisamos ver o rio jorrando a cada manhã. Temos aí pela frente mais um final de semana e, como eu disse, né? Eu espero que a semente que está sendo plantada prospere a 100 por 1, não é? E eu vou regar ela com orações, né? Eu gosto muito de me dedicar à intercessão, estou planejando, ok? Estamos aí projetando uma jornada de intercessão para todos vocês que quiserem acompanhar. Se você tem interesse numa jornada de intercessão, numa imersão na glória, ok? Você pode começar a me contactar através, né, do meu WhatsApp, principalmente, ok? Meu WhatsApp, Juiz de Fora, 32 9 9195 9489. Márcio, bom dia. Ainda ontem falei contigo. Me passa de novo o nome do seu ministério aí e o telefone para me compartilhar com o pessoal. Né? O Márcio Silva, ele tem um ministério de ajuda aos moradores de rua, essas pessoas, né, que não tem ninguém por elas. Eu fico muito feliz com o ministério que faz isso, porque tantas vezes a gente passa a ver as pessoas jogadas na rua e tem vontade de fazer alguma coisa, né, e não tem como, não sabe como agir. E então o Márcio está aí como uma opção para você que quer, né, ajudar as pessoas nessa situação. Márcio, é você que tem o ministério, não é? Que ajuda os moradores de rua. Não sei porque pode ser outro Márcio, mas se for o Márcio que tem, né, este ministério, você põe aí para mim o telefone, tá bom? E o nome da sua organização. Depois que aconteceu esse negócio da pandemia, desse vírus, não é? Esse vírus chinês, as ruas de Juiz de Fora ficaram tomadas de moradores de rua, de mendigos, né? Pessoal hippie que vem, né? Que fica fazendo aquelas coisinhas de artesanato e que dorme na rua. Eu nunca vi tanta gente esparramada pelas ruas, né? Isso mesmo, Márcio, Associação Beneficente, Projeto El Shaddai. Você pode doar alimentos, né? Oferta para compra
de alimentos, agasalhos. Passa o telefone aí de novo, Márcio. Digita o telefone aí que eu divulgo aqui para vocês. Porque eu nunca vi, gente, tanta gente em estado de miséria esparramados nas ruas de Juiz de Fora. Eu não entendi por que isso aconteceu, né? O que é que tá... Para mim, isto é uma situação espiritual, né? Porque quando a gente vai no centro da cidade, é tão ruim a sensação que você tem, né, de um pós-guerra. A maioria das lojas fechadas, as pessoas, né, muito tensas, é horrível, né? Agora está começando a melhorar um pouquinho, mas é uma sensação de morte nas ruas da cidade, né? Parece que o prefeito decretou a morte da cidade. Bom dia, Maria Luísa. Márcio, põe aí o telefone para a gente divulgar, Márcio. É muito bom, né? A El Shaddai, isso mesmo. Falar com o José Nils, que é o presidente, o telefone é 98816-8956. Repetindo, 98816-8956, tá? Você pode assistir novamente o meu programa no WhatsApp, depois eu vou postar no YouTube, né? Você pode assistir, ouvir de novo a mensagem, o telefone do Márcio e também o telefone do meu WhatsApp, que eu estava passando, meu WhatsApp 32991959489, né? Eu estou fazendo aí uma pesquisa para saber, né, as pessoas que teriam interesse numa jornada de intercessão. E Márcio está dizendo, eu sou um dos voluntários. Amém, querido. Deus possa abençoar grandemente esse trabalho de vocês, né, de socorro a essas pessoas que estão jogadas à margem, né, como que jogadas fora. E eu tenho comentado muito isso com vocês. Eu não vim à existência por uma opção minha, você não veio a esse mundo, a essa existência, por uma opção sua, né? Foi uma escolha, uma determinação do nosso Criador. E se Ele nos chamou à existência nesse exato tempo, nesta geração, neste contexto que nós estamos vivendo, com certeza Ele nos preparou para esse tempo, para frutificar nesse tempo e para cumprir um propósito, cumprir uma missão, né, neste tempo. Nós sabemos, né, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, que fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, por isso nós temos um valor incalculável, não é? Tanto que ele enviou o seu único filho numa missão de resgate desta humanidade que está caída, né, e precisa de ser restaurada. Nós somos um objeto de criação, né? Nós somos uma criação tão preciosa do Senhor. Ele diz, isto é muito bom. Quando ele terminou de criar o homem, é muito bom. Ele ficou feliz de ter criado o homem. E ele não quis, né, deixar que o inimigo destruísse a criação dele. Então ele enviou o Senhor Jesus para nos resgatar, para nos restaurar e para nos aperfeiçoar, não é? Porque o segundo Adão, ele é muito mais perfeito do que o primeiro Adão. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, não é? E tanto que quando o homem foi criado, ele tinha muita comunhão com Deus e tudo, mas só agora o Espírito do Senhor veio habitar dentro de mim e dentro de você, quando nós nascemos de novo, quando somos enxertados na vide, né? Que é Jesus Cristo, quando estamos ligados na figueira. Por isso dá muita dó ver essas pessoas jogadas aí na rua, sem qualquer expectativa
muitas delas anestesiadas pela bebida, pelo álcool, pela droga. E quando você vê, né, são pessoas que deveriam estar manifestando atributos de Deus, manifestando a glória de Deus. E estão nessa situação, completamente caídas, dominadas, né, pelo inimigo. Então, é muito bom, Márcio, que vocês estejam fazendo esse trabalho, ok? Mas vamos aqui mudando de assunto. Viu? É sempre assim. O hino entra, né? A música entra assim em cima do que a gente está falando, né? Deus vai te fazer um vaso novo. É essa palavra, né, que nós temos para essas pessoas todas que estão lançadas para morrer, para perecer, né? Deus tem o poder de restaurar, de recuperar essas pessoas. Queridos, nós temos algumas coisas para compartilhar hoje. Até me esqueci de trazer, depois eu vou compartilhar mais detidamente uma notícia que eu recebi ontem e traduzi a notícia vinda lá da Índia, né? A Francisca, que é a família que eu tenho lá na Índia, ela me passou um relatório de uma organização que monitora a perseguição na Índia. E eu enviei para o WhatsApp do pessoal que está conectado comigo no WhatsApp, eu enviei essa notícia, falando de como a perseguição na Índia, ela aumentou exponencialmente. Mesmo com lockdown, né, quarentena, as pessoas fechadas dentro de casa, ainda assim os ataques a cristãos aumentaram grandemente, né? Muitos pastores sendo mortos, a perseguição lá é terrível porque o governo faz vista grossa e os grupos radicais atacam as pessoas, especialmente nas cidades menores, em algumas províncias, em alguns territórios a perseguição é mais dura e eles fazem toda maldade com os cristãos, matam, né? Matam, expulsam da vila onde estão vivendo. É muito terrível, não é? A gente vê essa situação. Uma família, uma mulher cheia de filhos pequenos, né? Mataram o esposo, que é o pastor. Enfim, este é o chamado da igreja, testemunhar. Muitas vezes testemunhar requer a vida do crente, mas Deus é fiel em todas as situações. Então eu vou ver depois, segunda-feira, eu dou um jeito, né? Porque eu traduzi, está bem no meu celular, eu estou transmitindo, né, no Face a Live, então eu não tenho como ter acesso a essa notícia, eu teria que ter trazido o meu tablet, aí talvez a gente conseguisse acessar. Bom dia, Neuza. Mas é para a gente orar pela Índia, ok? Porque a coisa ela está ficando feia, da mesma maneira que a perseguição na China voltou a crescer também grandemente, tá? E a coisa está apertando para todo lado, a perseguição tem crescido, aqueles lugares como a China, né, que tinha diminuído, agora voltou a crescer. São sinais, né, dos tempos que estamos vivendo. Eu creio, como eu disse para vocês, que nós estamos aí chegando na reta final. Eu divulguei no último programa, para a tristeza de todos nós, as criancinhas recém-nascidas sendo abusadas, manuseadas, usadas para produzir vídeos pornográficos que são vendidos a 50 mil reais. Então, o ser humano, ele se corrompeu profundamente, né? E vai chegar uma hora que não vai ter mais jeito, não vai encontrar mais lugar
de arrependimento. Não é isso? Queridos, vamos aqui na palavra de Deus, porque nós precisamos muito desse alimento, não é? Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela me lembrou, você lembra que você compartilhou comigo esta mensagem? Até hoje não saiu do meu coração. Então eu até fui rever, né, do que ela estava falando, que eu nem me lembrava mais, porque o Senhor ele tem nos dado, né, tanto maná, né, tanta coisa boa, tanta revelação, tanto entendimento na palavra dele para ser compartilhado, que, né, a gente vai compartilhando e depois às vezes até esquece, né? Então vamos dar um pulo lá em Isaías, no capítulo 6, quando Isaías foi chamado para ser profeta. E ele diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. É interessante, né? Já começa assim, ele viu o Senhor assentado. Ou seja, quando alguém está sentado, um rei está sentado, ele está reinando numa posição de autoridade, né? Naquele trono, daquele trono ali, ele toma as decisões, né? Ele julga, né? Principalmente quando vemos Jesus no trono, né? Ele está julgando como juiz. Muito bem. E ele então teve essa visão do Senhor sentado num trono alto e elevado. Ele teve a dimensão da autoridade, da grandeza do Senhor. E então ele coloca aqui um detalhe importante. Ele diz o seguinte, né, o profeta Isaías: o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. E eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Quando ele disse o seu manto se estendia pelo templo inteiro, isso tem um significado muito especial, porque na antiguidade os reis usavam aqueles mantos que tinham uma cauda comprida atrás, igual uma cauda de noiva. E aqui o que ele queria dizer é que o manto dele tinha uma cauda e que aquela cauda enchia todo o templo. Era uma cauda enorme, este manto, né, de autoridade que estava sobre o Senhor. Ele tinha uma cauda que enchia o templo inteiro. Então, como eu disse, na antiguidade, os reis, eles iam às guerras. E cada rei que eles derrotavam, eles tomavam uma parte, né, uma ponta, uma parte do manto daquele rei, e aquele pedaço do manto daquele rei era costurado na cauda do manto do vencedor. Então, quanto mais poder aquele rei tinha, quanto mais guerras ele havia vencido, maior ia se tornando o manto dele, demonstrando toda a autoridade, todo o poder, toda a magnificência daquele rei. E neste caso, a visão de Isaías, né, ele via o manto do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, preenchendo todo o templo. Chamou a atenção dele nesse manto tão imenso. É interessante, né, os detalhes da palavra de Deus. E isto aponta para um Deus que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E então ele escuta os serafins adorando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Né? Então aquele manto que enchia
desculpem. Opa! Aquele manto que enchia ali o templo inteiro aponta para a glória do Senhor, né? Como diz lá em Abacuque, quando o Senhor falou com ele, né? Que a glória do Senhor enchia a terra. Ele teve a visão. A glória do Senhor enchia a terra como as águas cobrem o mar. Né? Esse poder amplo e total, né? Não vai sobrar espaço para o inimigo. Não vai sobrar espaço para nada além do próprio Deus, da própria glória dele. E ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mais que vencedor. E enquanto eu estou, né, falando com vocês, eu me lembrei de certa vez, quando Davi, ele tem Saul nas mãos dele. E os homens de Davi começam a falar para ele, né? Vai, mata, né? Mata o rei Saul, é o seu momento, né? Ele está tentando te matar, mata ele antes. E Davi quase foi, né? Quase foi. Ele chegou perto com a espada, mas na hora que ele ia desferir a espada em Saul, ele parou e ele cortou apenas uma ponta do manto de Saul. Não é? E isso é interessante porque era profeticamente significando assim que Saul já estava derrotado e Davi estava se apropriando do reino porque estava se apropriando de uma ponta, um pedaço do manto da autoridade que estava sobre Saul e então Saul já estava derrotado, não é? Embora ele não tivesse matado ele ali naquela hora, profeticamente falando, ele já estava derrotado. Espiritualmente falando, ele pegou um pedaço do manto dele, e esse manto, essa autoridade de Saul, estava passando para o manto de Davi, para a autoridade de Davi. Né? Me lembrei agora de uma outra passagem, né? Quando o profeta Samuel vai até Saul e diz para ele, olha, o Senhor não tem mais você como rei, ele te rejeitou como rei sobre Israel. Então, Saul não quer, né, se conformar com aquela palavra e à medida que Samuel foi saindo, Saul se jogou ali, esticou a mão e agarrou a ponta do manto de Samuel. E quando ele puxou aquela ponta do manto do profeta, aquela ponta se rasgou, né? E Samuel virou para ele e falou, você acabou de fazer um ato profético, porque da mesma maneira que você rasgou essa ponta de manto que está sobre mim, o teu reino está rasgado de você nesta hora. Então, se nós formos ver também, né, o momento em que Elias comissionou Eliseu para ser seu sucessor, que a autoridade de Elias ia passar para Eliseu, Elias toma do seu próprio manto, né? Ele coloca o manto sobre os ombros de Eliseu e Eliseu entendeu imediatamente que ele estava recebendo um ministério profético, né, que estava sobre Elias, iria ser passado, estava sendo passado sobre ele. E aquele ato, né, profético ali, né, que estava acontecendo no reino do Espírito, veio a se manifestar mais tarde, quando Elias foi arrebatado aos céus e Elias deixou cair aquela capa que espiritualmente Eliseu já tinha adquirido como sendo dele. Né? Porque quando o Senhor enviou Elias para a segunda fase de ministério dele, ele falou, você vai ungir Eliseu como seu sucessor. E da mesma maneira que Eliseu caminhou um tempo com Elias antes, né, que ele sucedesse Elias, antes que aquilo se tornasse algo aqui na nossa dimensão, né, do ponto de vista de Deus, nos lugares celestiais, espirituais, aquilo já havia sido feito. Quando Deus falou a Eliseu, você vai ungir, né? Elias, você vai... Bom dia, Alcione, paz. Quando o Senhor falou para Elias, você vai ungir Eliseu como seu sucessor,
já estava feito, né? Já tinha a palavra de Deus sobre aquilo. Assim como quando Samuel foi lá e ungiu Davi como rei, já estava ungido. Mas as coisas levam um tempo, né? Daquilo que foi decidido na região do espírito para que elas venham, possam entrar e se manifestar na nossa dimensão terrena, né? Jesus Cristo, ele estava morto, sacrificado, o Cordeiro estava morto antes da fundação do mundo, mas ele só entrou na nossa dimensão na plenitude dos tempos. Então, nós temos que entender essas coisas e saber que as promessas de Deus, que as palavras de Deus sobre as nossas vidas, sobre a igreja, sobre a humanidade, embora o decreto já tenha sido assinado nos celestiais, ele precisa vir à existência aqui na nossa dimensão. E isto vai depender da nossa intercessão. É onde entra, né, a nossa vida de oração, de intercessão, porque nós, quando intercessores, nós ficamos entre, né, entre a terra e o céu, entre o céu e a terra, esta é a posição do intercessor. E quando nós nos colocamos neste portal, juntamente com Jesus Cristo, porque ele é o intercessor maior, né? É através da intercessão dele que os céus e a terra estão sendo, né, unidos. O reino do Espírito e o nosso reino aqui de baixo, né, foram unidos através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele abriu o caminho e quando nós estamos neste caminho, nós estamos com ele, né, na posição em que ele se encontra hoje, intercedendo por nós. O sacrifício dele fala diante do Senhor. Então, a posição dele é de intercessor. E nós estamos nele, também somos intercessores, estamos entre os céus e a terra. Por isso, Jesus, ele nos ensina a orar. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. Não é? É muito interessante o ministério do intercessor, nós temos muito que aprender, porque este ministério, ele não pertence a alguns no corpo de Cristo. A igreja por si mesma, quando ela está em Cristo Jesus, ela está na posição de intercessora. O Senhor falou para Pedro: eu te dou as chaves do céu. Aquilo que você ligar aqui na terra vai ser ligado, no céu desligado vai ser desligado. Esta chave está conosco e nós não temos usado. Por isso, eu gostaria de fazer com vocês esta jornada de intercessão para que, né, pudéssemos estar passando a unção, o conhecimento, a revelação, não é? E fortalecendo este ministério profético, intercessório e da igreja. Por isso, eu coloquei, né, como tema principal desta jornada, imersão na glória, porque não há nada mais glorioso do que este papel do intercessor, né, que cada um de nós tem que desempenhar. Bom, então assim estava Isaías, teve esta visão, o manto do Senhor estendia-se pelo templo inteiro, né? Quando Davi cortou a ponta do manto de Saul, aquela autoridade passou para Davi, porque ele como que proclamou: agora eu tenho um pedaço do teu manto, você está derrotado, eu sou vencedor. Não é? A linguagem bíblica, ela é tremenda. Em cada pequeno detalhe nós temos uma mensagem de Deus. Amém?
Bom, vamos prosseguindo aqui. Ontem eu recebi um vídeo, né? A pessoa pediu que eu ouvisse, que, né, eu pensasse a respeito daquela mensagem. Era uma mulher e um homem, eles estavam ao vivo numa rádio. Parecia que eles tinham bastante audiência, né? E eles começaram a falar. Ele era filósofo e ela estudiosa do Tantra. O Tantra é um ramo, né, do hinduísmo. E eles estavam... Bom dia, Cida. Bom dia vocês que estão entrando, né? Pisca rapidinho, tá, gente? Ali no WhatsApp, algumas vezes eu não tenho condição de ver. A hora que eu vejo, já piscou, já foi embora a mensagem. Mas voltando ao assunto sobre este vídeo, né? Os comentaristas, eles estavam um filósofo, todos dois, né, muito estudiosos das ciências, cheios do saber humano, e eles entraram, né, num assunto sobre quem era Deus, como é que surgiu o ser humano, coisas muito profundas mesmo. Mas um espírito de engano tão profundo, tão maldoso, né? Que aquilo pode entrar como um vírus no seu sistema de fé e sabotar todas as tuas crenças. O que não é muito diferente do que o diabo vem fazendo ao longo de toda a nossa história. Eles, né, colocam a Bíblia em dúvida, né? Colocam a Bíblia para dizer que, né, que ela é um livro qualquer, que ela foi escrita dessa e dessa maneira com o intuito de manipular as pessoas, de manipular os cristãos, que nós, os cristãos, somos religiosos, obtusos, enganados pelo catolicismo. Colocam o nosso Pai de amor como uma deidade impessoal e endeusam o sexo como sagrado em si mesmo, né? E justificam suas posições dizendo, mesmo lá no Templo de Jerusalém, né, sempre estavam lá as prostitutas cultuais, porque mesmo dentro do templo, né, as mulheres, né, e aquelas prostitutas, elas tinham... eram meio divinas, né? Se um homem ia lá ter relações com aquela prostituta, ele tinha contato com Deus através do sexo com aquela prostituta. E assim, parte da coisa é verdade, parte da coisa é mentira, porque algumas vezes realmente, debaixo do mando de reis maus, né, como Manassés, que a gente viu, Manassés, ele assumiu o reinado de Judá com 12 anos de idade, reinou 55 anos, ele estava com 67 anos, quando ele foi levado para o cativeiro assírio, e Deus o perdoou quando ele se arrependeu, e ele voltou para reinar, né, e foi bom porque ele aí consertou, né, o mal que ele tinha feito. Mas vejam a paciência de Deus, né? A paciência de Deus é eterna e a capacidade, a força do perdão de Deus também, ela é capaz de engolir toda a maldade possível nesse mundo. O perdão de Deus é maior, apenas espera, né, o arrependimento das pessoas. Mas realmente o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, e a árvore que nós comemos foi a árvore do bem e do mal. E a pior parte da árvore do bem e do mal não é a parte do mal, é a parte do bem. Porque é a parte do bem que engana a gente, não é? Porque as pessoas que estão servindo as trevas, elas servem a um anjo de luz. Elas estão enganadas e enganam outros. Ou, às vezes nem tão enganadas, mas... né, estão querendo enganar os outros, sendo usado pelo espírito do engano, pelas mentiras do diabo.
Mas do jeito que eles colocam a Bíblia, a palavra de Deus, o cristianismo, é tão convincente, sabe? Você pode pegar e jogar tudo no lixo. Você fala, nossa, eu fui enganada a minha vida inteira. Ah, isso que estava na Bíblia, então isso era uma prática pagã daquela época? Como eu disse a vocês, quando aconteceu de ter prostitutas, né, no templo, muitas vezes o templo do Senhor ele foi profanado, mas vinha o juízo de Deus. Mais cedo ou mais tarde, o juízo de Deus chegava, né? E às vezes as pessoas trazem alguns argumentos, e eu lembro, né, do apóstolo Pedro falando, gente, vocês pegam as cartas do nosso irmão Paulo e, né, vocês julgam e entendem errado, porque ele está falando de coisas profundas, ele fala de coisas profundas, de coisas complexas, que às vezes as pessoas não compreendem e deturpam, né? E então Pedro fez essa advertência com relação às palavras de Paulo. Paulo tinha uma profunda revelação e as palavras, né, vêm aí através de eras e eras e muitas traduções foram feitas. Então, de vez em quando, né, pela escolha de palavras na tradução, nós temos aí uma distorção no entendimento de alguns textos, mas nada que se nós buscarmos o Espírito do Senhor, ele não vai poder esclarecer. O Espírito de Deus é quem nos dá a sabedoria do alto, é quem nos dá entendimento da palavra, né? Eles colocam assim, a Bíblia é coisa de judeu, né? E os judeus, eles tinham a cultura deles, e eles então impuseram a cultura deles através da Bíblia. Mas nós temos que ver que o povo judeu foi escolhido, foi levantado pelo Senhor, e através deles é que veio Jesus Cristo a esta terra. E embora as outras religiões tragam, né, muitas verdades misturadas com engano, nenhuma delas tem um líder como o nosso, que morreu, que foi para a cruz para nos salvar. E o fruto desta palavra é inegável. Quando você conduz uma pessoa a Jesus Cristo e ela recebe a Cristo como Senhor e Salvador, é imediata a transformação da pessoa, o semblante da pessoa muda. Os espíritos que estavam na vida dela são expulsos. E ela começa uma jornada de purificação, de santificação, que é feita pelo Espírito de Deus dentro desta pessoa. Então é inegável a transformação que nós temos no cristianismo, enquanto outras religiões não promovem essa transformação do homem, porque são enganosas, né? Não trazem mudanças definitivas, não trazem mudanças reais na vida do homem. Então, um dos trechos que me foi citado, né, como prova, olha aí como esta palavra é influenciada pela cultura dos judeus, eles estavam tentando se impor, né, que era Deus coisa nenhuma que estava escrevendo. Então, eu escolhi um texto desses, né, que mal compreendido, para a gente poder estar compartilhando. Nossa, meu tempo está correndo, ok? E esse texto está em 2ª carta de Paulo a Timóteo, verso 2:15. Esse texto, ele está mal colocado, né, e provoca, talvez por causa de uma palavrinha, um S, uma coisinha pequena, né, vem a distorção, porque a palavra de Deus ela é revelada, né, em todos os detalhes. Então, aqui estou em 2 Timóteo 2:15. Deixa eu ver se está certo, se é 1 Timóteo. É sempre, né? A gente sempre faz esse tipo de
de confusão. Eu acho que é 1 Timóteo. Deixa eu checar se é 1 Timóteo. É 1 Timóteo, gente. 1 Timóteo 2, ok? A partir do verso 9, vai falar sobre a mulher cristã. E quando ele chega no verso 15, 2,15, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: mas a mulher será salva, tendo filhos, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Né? À primeira vista, a gente pensa assim, como assim? Então a mulher só vai ser salva através de ter filhos? E é lógico que isso não é uma verdade, não é para ser entendido desta forma. Se fosse assim, beleza, todas as mães já estariam automaticamente salvas. E não é assim, não é? Mas a mulher será salva tendo filhos e tal, se ela com pureza continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus. Ou seja, aqui quando diz se ela continuar na fé, no amor e na dedicação a Deus, significa que ela não será salva, né, no ato natural de ter filhos, mas na sua posição com Deus. Cada mulher individualmente na sua posição com Deus e a mulher de uma maneira profética, né? Porque a mulher na Bíblia ela fala da igreja, né? Ela fala de Eva, né? Lá no comecinho fala. E nós temos visto, né, esses ataques contra a palavra de Deus incessantemente, essa operação do engano. O que é que Paulo estava tentando dizer com esse texto? Paulo disse que a mulher foi enganada pela serpente. Nós sabemos disso, né? Está aqui logo nos versículos acima, que a mulher foi enganada pela serpente. Com certeza, a mulher foi enganada e Adão não foi enganado. Adão, ele foi rebelde mesmo, né? Ele desobedeceu a uma ordem que Deus tinha dado a ele pessoalmente. Eva não, Eva ouviu de segunda mão através de Adão, então ficou mais fácil de enganar Eva. Ela foi enganada pela serpente. E nós sabemos do julgamento redentivo do Senhor, né, como que Deus iria redimir. Ela iria gerar o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o chamado da mulher, o seu caminho de gerar a reversão da queda, a restauração, a salvação para ela e para toda a humanidade seria através da sua capacidade de gerar o filho, a semente, o descendente da mulher. A vida e a salvação deveriam ser geradas por um ventre redentor, o ventre da mulher. Daí esse verso 15 da primeira carta ao Timóteo, distorcido aí em muitas traduções. Por quê? Ali é a mulher, né? É o filho. E aí nós vamos ter um entendimento melhor. Esse trecho, quando ele fala para as mulheres cristãs, ele começa assim: eu quero também que as mulheres sejam sensatas e usem roupas decentes e simples, que elas se enfeitem, mas não com penteados complicados, nem com joias de ouro ou pérolas, nem com roupas caras. Que se enfeitem com boas ações, como devem fazer as mulheres que dizem que são dedicadas a Deus. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda humildade. Está falando de humildade, o silêncio delas apontando para a humildade. Então estava faltando humildade. Não permito que as mulheres ensinem ou tenham autoridade sobre os homens. Isto aqui, dentro de um contexto cultural, ele está falando.
elas devem ficar em silêncio. Mas a gente vai ter que entender por que ele disse isso, como é que era a situação lá. Pois Adão foi criado primeiro e depois Eva, né? Então havia aí uma cadeia de autoridade, né? Deus, o Criador, criou Adão e de Adão, Eva. Uma cadeia de autoridade. Deus, ele é um Deus de organização, de autoridade. E não foi Adão quem foi enganado. Realmente, ele não foi enganado. Ele foi desobediente, não é? A mulher é que foi enganada e desobedeceu a lei de Deus. Mas a mulher será salva tendo filhos, tarará, né? Que foi o que eu estava lendo aqui. Bom, então aqui nesse trechinho, Paulo vai falar também das vestimentas dessas mulheres, que elas não deviam se assemelhar àquelas mulheres vulgares daquele tempo. Elas não deveriam comparecer para adorar a Deus vestida como as mulheres do mundo, de maneira vulgar, não só, né, no templo, mas fora do templo também. Paulo estava dando orientações sobre como deveria funcionar uma família cristã, né? E ele fala ainda do comportamento daquelas mulheres. Eu tenho estado muitas vezes nos países do Oriente, como China, Índia e outros mais, e observo o seguinte: as mulheres, elas são briguentas, normalmente elas são mandonas, extremamente mandonas, e têm o péssimo hábito de gritar, né? Escandalosas. Assim, a maioria é deste jeito, entendeu? A cultura delas, né? Elas são deste jeito. Então, quando Paulo fala para elas se vestirem de forma decente, eu creio que essa exortação funcionaria muito bem hoje também, porque nós temos visto mulheres que se dizem cristãs expondo o seu corpo, se vestindo de maneira vulgar, colocando, né, as pernas, braços, seios, tudo do lado de fora, né, descoberto, numa tentativa de se mostrar, de seduzir, ok? Porque quando você tem consciência de que você é santa, que você é templo, que você carrega o Deus que Isaías viu, santo, 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 você vai se vestir de forma decente, você vai se sentir mal quando você estiver mostrando seios com short curto. Eu acho até mesmo deselegante. É deselegante, é vulgar, não é? E não condiz com a estatura que nós temos hoje como mulheres de Deus, porque especialmente, né, quando Jesus veio, ele colocou a mulher num patamar muito alto de dignidade. E onde o cristianismo entrou nas culturas, nós somos muito dignas, tratadas com muita dignidade, o que não acontece em países não cristãos. Então, como aquelas mulheres eram mandonas, Paulo falou: eu não admito que vocês ajam desta maneira, vocês têm que ser humildes, ok? Respeitem a autoridade do marido, não é? Não façam dessa maneira. Elas ficavam gritando umas para as outras, né? Dentro do templo, não tinha respeito, mantenha silêncio, não é? Igual no hospital, está lá, silêncio, né? Tenha respeito pelo lugar. Paulo estava tentando orientar um modelo de família cristã equilibrada, né? Como agir na família de Deus. E lá no verso 3:15, ele vai dizer assim, ó: mas se eu demorar, essa carta vai dizer como nós devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Ok? Sem nenhuma dúvida, grandiosa verdade revelada na nossa religião. Então, ele está tentando orientar, porque era uma igreja que estava surgindo, e eles não podiam agir daquela maneira, né?
E ele fala como agir na família de Deus. A família de Deus é a igreja do Deus vivo. A família é uma igreja. As pessoas da família, elas estão congregadas, não é? E esta família, ela vai e se junta a outras famílias. Isto é a igreja que é a coluna e alicerce da verdade. Tanto que quando ele segue aqui no capítulo, ele vai dar um recado para os homens, né? Que eles só podem ter uma esposa, que eles têm que ser moderados, prudentes, simples, né? Hospitaleiros, não chegado ao vinho, nem briguento, deve ser pacífico, calmo, não ter amor ao dinheiro, ser um bom chefe da própria família, saber educar os filhos de maneira que eles obedeçam com respeito, saber governar a própria família, tá? Então, logo em seguida vem as instruções para os homens. O que se espera deles também? Bom, nosso tempo, né, terminou, mas vocês podem ouvir outras palavras que eu vou estar trazendo, né, no nosso podcast. Você entra no Netflix, você vai me encontrar lá, ok? E nós vamos aí, né, compartilhando tudo aquilo que Deus tem trazido aos nossos corações. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Muito obrigada, ok? Todos que estiveram comigo na audiência. Eu estou sentindo assim um silêncio aqui. Eu não sei se a transmissão está ok, está dando tudo certo. Eu espero que sim. Ok? Fique na paz do Senhor. Paz.